Olá, boa noite. Eu estou aqui para bater um papo com você. Faz tempo que a gente não bate um papo. Faz tempo que a gente não passa aqui pelo Face, né? Para conversar. E eu quero aqui desejar a você uma boa noite. Nesse dia 13/3/2021. Eu sou Raimundo Nonato e falo com você aqui da cidade do Crato. Você talvez esteja vendo esse vídeo em outro momento. Eu quero cumprimentar você também, dizer que esse período que a gente ficou ausente, aconteceu muita coisa, mas essa semana eu não poderia deixar de passar por aqui, tá certo? Quero aqui já de antemão agradecer a presença aqui, né? Vicente Souza está aqui presente, né? O Hélio Gomes, meu primo lá de São Paulo, também está aqui, né? Acenando, mandando um oi. Então, um abraço para você também. Quero aqui registrar também a presença de Roberto Teles, que está aqui assistindo, Salles Silva, boa noite a todos vocês, tá certo? Quero agradecer, né, a presença de vocês. Sei que mais algumas outras pessoas aí vão chegar. Aqui está o João Alves. O João Alves pergunta como vai o isolamento social pela cidade do Crato e o lockdown, amigo. Rapaz, aqui a gente está realmente obedecendo aí as determinações do governo do estado, né? Hoje, inclusive, já que João perguntou aí, eu vou antecipar aqui até que essa notícia e até dar os parabéns a toda a equipe de saúde aqui da cidade do Crato, né? Parabéns ao prefeito, a toda a equipe de saúde, de segurança, a todos os que estiveram envolvidos hoje. Hoje teve vacinação, né, contra o Covid aqui na cidade do Crato, né, em sistema de drive-thru, e foi muito bom, muita gente, né? O objetivo realmente foi atingido, se vacinou, as pessoas acima de 85 anos, né? De 85 anos acima, se vacinaram e estamos aí aguardando, né, chegar a mais doses de vacina para poder ir dando sequência à vacinação aqui na cidade do Crato, né? Mas a equipe de saúde está de parabéns, né, por estar fazendo um trabalho belíssimo, né? Nós estivemos por lá também, né, comparecemos para dar apoio na questão da segurança do local, e realmente a gente espera que a população colabore, não só aqui no Crato, mas em todo o estado do Ceará, né, com as determinações do governador, para que nós possamos vencer esse momento tão crítico, né? Porque realmente nós estamos numa situação muito triste, né? E numa situação de colapso da saúde, né? Essa aqui é a realidade, né? Mandar aqui um alô para Toninha Duarte, que está também aqui nos assistindo. Um abraço, Toninha, né? Aqui o João está dizendo só para bater papo. Sim, João, boa noite, que Deus abençoe, obrigado, João. Aqui o Nilton Andrade também está presente, né? O Antônio Elis aqui também presente. Quero cumprimentar todos vocês. Pronto, aqui está dizendo que quase 400 idosos foram vacinados. Olha só, tá vendo aí? Então, é realmente muito bacana o que aconteceu. Aqui o pessoal estão pedindo aqui para participar
né? Mas eu quero bater um papo com vocês aqui. Eu tenho umas informações importantes aqui para passar, né? E nós vamos aqui conversando. Eu vou respondendo aqui na medida do possível, como der, né? Aqui o Vicente de Paula também está aqui nos assistindo, né? Um abraço. Antônio Eres de Oliveira também, já tinha falado. Enfim, tem bastante gente aqui entrando aqui. E eu quero falar com vocês, pessoal. Eu coloquei, inclusive, que ia fazer comentários aqui da notícia da semana, né? Faz muito tempo que eu não venho aqui, mas eu não poderia deixar de comparecer aqui no Face, falar com algumas pessoas, agradecer, inclusive, as pessoas que estão, aqui a informação de Rosiane aqui, né? Quase 400 idosos foram vacinados. Então, aqui na cidade do Crato, né? Então, como eu digo, eu não poderia deixar de vir aqui essa semana de forma nenhuma. De segunda-feira para cá, a partir das 3h30 da tarde, a história do Brasil realmente passa a ter um outro viés, né? E aí, na segunda-feira, 3h30 da tarde, sai a notícia que o Fachin, ele tira da vara de Curitiba os processos do ex-presidente Lula e anula todos os processos que estavam sendo tocados pela vara de Curitiba. E isso fez com que os direitos políticos do ex-presidente Lula, né, fosse restabelecido. E isso é uma coisa realmente espetacular, né? Quem lembra das minhas falas aqui no Face sabe o quanto eu fui contra essa Lava Jato, contra o processo do ex-presidente Lula, né? Tanto ser tocado pelo Moro como o processo em si, porque na verdade aquelas forma que o Moro conduzia as audiências, quem conhece o mínimo, né, do judiciário sabe que ali existia uma tendência, né, o juiz puxar mais para um lado e não tratar as coisas de forma imparcial como deve ser um julgador. Eu lembro-me que desde 2015 até agora eu sempre defendi, né, a inocência do presidente Lula, simplesmente por um motivo só. O Lula pedia que fosse apresentada uma prova contra ele, mas não tinha, os procuradores não apresentavam a prova. E com a Vaza Jato, né, a gente descobriu que os procuradores realmente não tinham prova, porque há diálogo do Dallagnol com o Sérgio Moro, dizendo que não há provas contra o Lula, que a denúncia é frágil. Mas o Moro diz assim: não, faça do jeito que tiver aí, mande para cá e deixe que eu condeno. E entre outras milhares de mensagens que já foram divulgadas, né, mostrando que a Lava Jato, na verdade, foi um engoldo, né, foi um processo que tinha uma finalidade: tirar o ex-presidente Lula da disputa de 2018. Então isso é um fato. Eu não quero aqui estar remoendo isso, porque como eu disse o ex-presidente Lula na última entrevista coletiva que ele deu na quarta-feira, ele disse que a Lava Jato é passado da vida dele e tem que ser passado também das nossas vidas. Nós temos que olhar agora para frente, olhar para o futuro, né? Quero mandar também um alô aqui para Rafael, meu sobrinho, que está aqui também nos acompanhando aqui nessa live. Xavier Oliveira também está assistindo. Então, um forte abraço a cada um de vocês que estão aqui acompanhando. Então, pessoal, na verdade, eu quero fazer esses comentários do que foi noticiado nessa semana,
não olhando para trás, mas olhando para frente. Também o Ian está aqui presente, Ian Reis. Boa noite, Ian. Então eu não quero aqui ficar dizendo o que aconteceu, que aquilo era mentira e tudo, porque o ministro Fachin já fez isso. Mas o que eu quero conversar com você é fazendo um balanço do que era o Brasil ontem e o que é o Brasil hoje. Eu quero falar com você que vivenciou o período de 2002, de 2003 a 2015, e que nesse período você, com certeza, se você realmente tiver uma honestidade com você mesmo, você não vai poder negar para si mesmo que nesse período que nós vivemos aí de 13 anos, foi um período onde o Brasil gerava emprego, onde a indústria do Brasil estava realmente produzindo de forma espetacular. Teve momentos, se você for resgatar nesse período, tem reportagens que diz o seguinte, que o Brasil estava em pleno emprego, que as indústrias precisavam de pessoas para trabalhar, mas não tinha gente para trabalhar, faltava trabalhadores e sobrava vagas de emprego na indústria e em todo o segmento, seja ele de serviço, indústria, construção civil, ou seja, nós vivemos um momento de 2003 a 2015 de grande prosperidade no Brasil. Quero mandar um abraço para meu amigo Paulo do Baxi, está aqui nos assistindo, e Paulo diz, Lula 2022, é isso aí, Paulo, é isso aí. Então, pessoal, eu falo do Brasil de ontem e do Brasil de hoje, e o Brasil de ontem eu me reporto ao período de 2003 a 2015, pois no final de 2014, na reeleição da presidente Dilma, no mês de dezembro, quando foi feito um balanço de como estava a situação de emprego no Brasil, o Brasil tinha a menor taxa de desemprego de toda a sua história, desde quando começaram a contar, pois ela tinha 4% de desemprego, ou seja, o Brasil estava em pleno emprego. Nesse período, a agricultura familiar era um negócio espetacular. Por quê? Porque havia incentivo do governo garantindo preço, e aqueles produtores da agricultura familiar produziam e sabiam que vendia ali para a escola do seu município, para o setor público ali, e havia realmente uma situação muito, muito favorável ao homem do campo, que estava ali sendo beneficiado, com incentivos e com garantia de preço. No Brasil de 2002 a 2015, nós presenciamos que nós tínhamos uma gasolina barata, uma gasolina que todo proprietário de carro, todo dono de caminhão podia abastecer, o seu veículo e fazer ali o seu trabalho de uma maneira mais confortável, Nós tínhamos um gás de cozinha que era mais barato, que custava R$35. Então, eu quero aqui chamar a sua atenção para que você possa fazer essa leitura do Brasil de ontem, o Brasil que nós estamos agora. Enquanto o Brasil de ontem tinha empregos, pleno emprego, o Brasil de hoje existe um desemprego em massa.
os números que se tem do desemprego é em torno de 14 milhões de pessoas. Mas esse número é contado que essas pessoas saem para procurar o emprego. Só que tem pessoas desalentadas que não mais saem para procurar emprego, porque sabem que não vão encontrar. E essas pessoas, elas já estão desalentadas, estão sem sair de casa. Como essas pessoas que não procuram mais não são contabilizadas na questão do desemprego, então o número é esses 14 milhões. Mas na realidade, com dados inclusive do DIEESE, que já saiu, existe mais de 30 milhões de pessoas que estão realmente desempregadas. Entre desempregados e desalentados, existe aí acima de 30 milhões de pessoas. O Brasil de hoje é um Brasil desindustrializado. E aí você diz, mas Raimundo, o que significa isso? Vou te dar um exemplo. Enquanto no Brasil de ontem, no período de 2003 a 2015, as empresas multinacionais se instalavam no Brasil gerando emprego, como várias montadoras de automóveis, né, fizeram isso, entre outras várias indústrias de outros segmentos. Nesse momento agora, o que está acontecendo? As empresas estão fechando e indo embora. Exemplo, a Ford fechou e desempregou milhares e milhares de pessoas. Então, a situação hoje é essa, é uma desindustrialização no Brasil. Quero mandar um alô aqui também para Raimundo Pereira, que está aqui conosco, né, nesse momento. Então, pessoal, o que acontece? O Brasil de hoje é um Brasil que valoriza o agronegócio em detrimento da agricultura familiar. E o que é que isso significa? Isso significa que você está pagando mais caro o alimento. Você está pagando mais caro o alimento, por quê? Porque o governo federal não estabelece um controle de abastecimento no país, de maneira que consiga manter o preço a nível mais baixo para a população brasileira. Ou seja, ele liberou geral para que o agronegócio produzisse e vendesse toda a sua produção para o exterior, ficando aqui no Brasil uma quantidade que, ao invés de abastecer com um preço razoável para o consumidor brasileiro, eles, por o dólar estar mais alto, vende toda a sua produção em dólar, tem lucro em dólar, e aqui a gente tem que estar pagando mais caro o alimento na prateleira do supermercado. Então o Brasil de hoje é um Brasil que está com todos os seus preços dolarizados, né? Todos os seus preços dolarizados. E está afetando tudo. Afeta o petróleo, né? Com a gasolina mais cara, com o diesel mais caro, com o gás de cozinha mais caro. E afeta também o preço dos alimentos. Por quê? Porque todos esses alimentos são transportados por caminhões. Obviamente, a gasolina, o diesel estando mais caro, o preço final dos produtos também ficarão mais caro. Mas, além disso, também não há uma regulagem de estoque de produtos alimentícios no Brasil, como havia no Brasil de antes, tá certo? Não está acontecendo agora. Por quê? Porque exatamente não há ação governamental para garantir ao povo brasileiro um preço justo, um preço que a gente possa consumir de maneira a não afetar os mais pobres, né, com preços absurdos. E diante de tudo isso tem essa pandemia que tem afetado
o povo brasileiro de todas as formas. Estamos aí com mais de 270 mil mortes. Estamos um país que não tem vacina suficiente para vacinar a população. Em consequência disso, nós estamos aí nesse colapso do sistema de saúde, né? E temos um governo que faz vistas grossas para o que está acontecendo. Você sabe, eu não sei se você sabe disso, você que está me ouvindo, mas o governo deixou de comprar a vacina para vacinar a população brasileira no momento em que estava tendo a oferta, né? Se recusou, negou, né? Porque o governo vem fazendo isso, vem negando essa pandemia desde o início. Mas ele se negou de comprar a vacina no momento que deveria ter comprado, e agora nós estamos nessa situação. O Brasil de ontem, no tocante à vacina, quando tivemos aqui também uma epidemia de uma gripe chamada H1N1, né? O governo progressista de ontem vacinou 80 milhões de pessoas em 3 meses. O Brasil é um país que é acostumado a tomar vacina, mas o negacionismo dessa pandemia é tão grande pelo governo federal que colocou dúvida na cabeça das pessoas com relação à vacinação. Então, a situação ela está realmente caótica. Eu estava ouvindo aí um cientista chamado Nicoleles. Eu tenho até um vídeo dele que ele postou e eu compartilhei nas minhas redes sociais. Está aí no meu Face, se você pesquisar, você vai encontrar também. Que ele fala que nós estamos numa situação muito difícil. Estamos nessa pandemia, né? Estamos num momento onde vai haver uma grande mortandade de pessoas, né? E aí nós estamos na pandemia do coronavírus, mas ele também prevê uma pandemia no tocante a enterrar os mortos que essa pandemia vai produzir. Segundo o seu raciocínio, ele diz que nós viveremos outra pandemia, e essa muito mais grave, porque ele disse que a gente não dará conta de enterrar os nossos mortos, e isso é muito grave, Mas, diante de tudo isso, essa semana aconteceu essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, né, que anulou as sentenças do ex-juiz Sérgio Moro nos processos do ex-presidente Lula, bem como também retirou todos os processos lá de Curitiba e mandou para uma vara em Brasília, dizendo que o Moro não era o juiz natural do caso Lula. E desde o início a gente sabia que não era, né? O Fachin sabia que não era também desde o início, todo o Supremo sabia disso. Mas como o objetivo era tirar o presidente Lula das eleições de 2018, e assim aconteceu, eu digo o seguinte: esse momento que nós estamos aí com esse governo é um momento de grande desastre que nós estamos vivendo. Porém, muito pedagógico, que eu acredito que o povo brasileiro já pode fazer uma leitura de que a forma como nós éramos governados ontem é muito melhor do que a forma que nós estamos governando hoje. E é lamentável que a mente dessas pessoas que estão no poder hoje, e quando eu falo no poder, eu estou falando no poder a nível federal, ou seja, no governo federal,
algumas pessoas querem transferir essas atitudes imbecilizadas do governo federal e carregar por todo o país. Mas a gente está vendo que isso é um desastre e que não dá para concordar com isso. A atitude do Fachin tornou Lula elegível. E só em tornar Lula elegível, você percebe que alguma mudança nesse governo já aconteceu, até de comportamento. Você via que o governo federal, juntamente com toda a sua comitiva, não obedecia nenhuma regra estabelecida por prefeitos, por governadores, de usar máscara, manter distanciamento social. Não, ele ignorava tudo. Até mesmo aqui no nosso estado, esses números de casos que estão aumentando, se pode colocar na conta também do presidente da República. Ele esteve aqui no nosso estado, ele aglomerou, ele fez o maior auê, e hoje nós estamos aí sem capacidade de resposta para com a população cearense. Mas essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do juiz, do ministro Fachin, que tornam o Lula elegível, nos dá uma esperança, nos dá uma esperança de que esse desgoverno terá um fim. E isso é motivo da gente se alegrar. É uma luz no fim do túnel. É uma esperança de retomada do crescimento econômico. É uma esperança de geração de emprego. É uma esperança da distribuição de renda. Porque eu pergunto a você que lembra, que recorda do Brasil de ontem, o Brasil onde você pagava uma gasolina mais barata, o gás de cozinha era mais barato, o alimento era mais barato, você podia comer um churrasco, você podia fazer um aniversário do seu filho, o aniversário do seu pai, da sua mãe. Você pagava uma escola particular para um filho, porque você estava empregado. Hoje a situação é muito difícil. Hoje, e não é por causa da pandemia, pessoal. Vale salientar o seguinte: nós estamos com um ano de pandemia. Essa crise que nós estamos vivendo, ela foi agravada pela pandemia, mas ela já existia. Ela já existia por quê? Porque o que está acontecendo no Brasil, pessoal, não é uma troca de uma pessoa por outra pessoa. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, é para trazer você para um debate sem ódio, um debate que aguça a sua consciência, o que você viveu, tá certo? O que você vivenciou, e mostrar para você que o problema do Brasil não é questão de Lula, não é questão de Bolsonaro, não é questão de Dilma, não se trata de nomes de pessoas em si, se trata do modelo de país que um apresenta e que o outro apresenta. O fato da gente falar em Lula, falar em Dilma, é porque Lula e Dilma representam um projeto de país onde há uma distribuição de renda, industrialização, geração de emprego, valorização da pessoa humana, mais educação, mais saúde, mais segurança. É isso que representa o projeto de país na pessoa do presidente Lula. O que representa o presidente Lula é um Estado onde
vai oferecer à população brasileira desenvolvimento, o Estado como um indutor do desenvolvimento. É isso que representa mencionar Lula, mencionar Dilma. Então, quando você olha para esse modelo que está aí implantado, que Bolsonaro está como presidente, sei que Bolsonaro é presidente, mas o que eu vou dizer aqui, o próprio Bolsonaro sabe disso. Ele é um presidente que não manda, ele é um presidente que ele apenas rubrica um modelo de país que está sendo imposto a ele por aqueles que bancaram a sua campanha, que bancaram todo esse desmando. Ou seja, os golpistas de 2016, e aí eu estou falando PSDB, aí eu estou falando Fernando Henrique Cardoso, aí eu estou falando Aécio Neves, José Serra. Entende? Por quê? Porque esses são os entreguistas do país. Olha, esse povo aí foi que fez essa desgraceira com o Brasil, para entregar a nossa riqueza, entregar o nosso petróleo. A desindustrialização que está acontecendo no Brasil de 2016 para cá é o que tem feito esse desemprego total no Brasil. Esse modelo de país, de um Estado mínimo, isso só favorece os grandes empresários, só favorece os financistas, só favorece os bancos. E isso é algo que nós precisamos falar. E aí eu quero dizer para você o seguinte: eu não sou YouTube, eu não sou youtuber, né? Eu não sou artista, eu não estou aqui para ter milhares e milhões de visualizações, não. Eu posso dizer para você que eu sou um missionário, uma pessoa que está aqui para trazer uma informação, de maneira que se apenas uma pessoa entender o que aqui eu quero dizer, para mim valeu a pena esse bate-papo. Se mais de uma compreender, e aí começar a entender como a coisa funciona, para mim eu já estou realmente muito satisfeito, tá certo? E vou continuar insistindo em trazer para você essa linha de raciocínio, esse diálogo, exatamente por quê? Porque eu acredito que nós só vamos mudar a realidade do Brasil se nós tomarmos consciência, né, para saber o que é que nós estamos escolhendo. Todo essa falácia, a corrupção, isso, aquilo, na verdade, eu tenho dito que nós vivemos num momento onde existe mais corrupção do que jamais existiu, aonde nós estamos sendo roubados as nossas riquezas mais do que em qualquer outro momento da história do país. E por que eu digo isso, pessoal? Eu digo isso simplesmente porque essa medida, essa PEC que foi votada em 2016, chamada de PEC 95, a PEC da morte, é um projeto de emenda constitucional que determinou o teto dos gastos, inviabilizando o investimento público para fazer com que o Brasil viesse a se desenvolver. Isso é o maior assalto ao Brasil que já aconteceu até hoje, porque não se investe nada no Brasil. Você não vê nenhum projeto de desenvolvimento desse governo que está aí. Não vê. O que vê é ele inaugurando coisas que foram realmente iniciadas pelo presidente Lula e concluída pela Dilma, que faltava pouca coisa para ser concluída e agora está sendo concluído, e ele dizendo que foi ele que fez,
mas não tem nada, não tem projeto de país, não tem projeto de desenvolvimento. Então, o meu raciocínio é muito simples. Nos governos de Lula e Dilma, se arrecadava, não tinha teto de gastos. Então havia um investimento público maciço na infraestrutura do nosso país, como transposição do Rio São Francisco, Transnordestina, grandes hidrelétricas sendo construídas, reforma de aeroportos, de portos, construção de navios, enfim, uma gama de projetos desenvolvimentistas que acontecia no governo Lula e Dilma, deixaram de acontecer. Mas a arrecadação continuou do mesmo jeito. E aí eu vou e lhe pergunto, hoje nós estamos aqui numa pandemia, estamos aqui em isolamento social, alguns governadores, prefeitos decretando lockdown em suas cidades, seus estados, a população precisando ser assistida pelo governo federal, através de um auxílio emergencial. E o que é que nós assistimos? Nós assistimos o governo dizer que não tem dinheiro para assistir a população brasileira nesse momento de crise. E aí nós vemos a arrecadação do Brasil continua do mesmo jeito, não há investimento. E aí você pergunta, cadê o dinheiro? Porque na época do Lula havia investimento, na época da Dilma havia investimento, se arrecadava e investia. Hoje está só arrecadando e não se investe, porque a PEC do teto dos gastos disse que não podia investir. Então raciocine comigo. Ora, se antes investia e agora não investe mais, então o dinheiro está sobrando. Para onde está indo esse dinheiro? Você já se perguntou para onde foi aquela economia que Paulo Guedes falou de 1 trilhão com a reforma da Previdência? Você sabe para onde foi esse dinheiro? Olha, enquanto o governo federal diz que não tem dinheiro para dar assistência à população nesse momento de pandemia, nessa crise, ele está realmente injetando dinheiro no sistema financeiro. Há exatamente um ano, em março de 2020, o governo federal transferiu 1,265 trilhões de reais para os bancos, dizendo que isso era para que eles pudessem emprestar esse dinheiro, ajudar as empresas para resistir a esse momento de crise, de pandemia. E isso não aconteceu. Milhares e milhares de empresas quebraram. E não se há notícia de que o banco retornou com esse 1,265 trilhões para o governo federal, devolvendo esse dinheiro. Não. O que os bancos fizeram foi o seguinte: foi somar esse dinheiro à sobra de caixa do banco e informar isso ao Banco Central e ser remunerado pelo Banco Central com dinheiro que foi dado a ele do Tesouro Nacional para emprestar à população. Ele não fez, ainda está ganhando juros em cima desse dinheiro. E aí, para a população brasileira, para os mais carentes, o que diz o governo? O que diz o Paulo Guedes? Que só tem 44 bilhões para distribuir para as pessoas que estão passando necessidade no Brasil. Então, pessoal, é hora de acordar. Aqui vocês podem ver no meu semblante que não há ódio, não há discórdia, há uma realidade do que está acontecendo e que talvez você não saiba que isso acontece desse jeito. Então, eu estou aqui para mostrar para você o que era o Brasil ontem com Lula, com Dilma, e o que é o Brasil hoje. Hoje a riqueza que nós produzimos não está sendo distribuída para a população brasileira. Nós produzimos o petróleo em real e temos que pagar lá na bomba, o preço
em dólar. É por isso que nós estamos pagando caro. Aí fica o governo federal querendo transferir a culpa. A culpa não é dos governadores, não é dos prefeitos. A culpa é da política de preço da Petrobras, que o presidente é quem tem que intervir nessa questão. A Petrobras, ela precisa servir ao interesse nacional e não ao interesse de meia dúzia de investidor. Aí vem o governo federal e diz: se o governo do estado baixar imposto, baixa o combustível. Não baixa, pessoal. E eu vou dizer a vocês por que isso não acontece. O preço do combustível está caro porque o preço base do combustível está sempre aumentando em relação ao dólar. Por que na época de Dilma era R$ 2,30 a gasolina? E sabe quanto era o ICMS dos estados? Por exemplo, aqui do estado do Ceará, 25%. E hoje, qual é o valor do ICMS? Também 25%. Então não mudou o percentual de cobrança do Estado. O Estado não está encarecendo o produto. O Estado vai cobrar 25% do salário base do combustível estabelecido pela Petrobras. Entende? Então, se o salário, se a base de cálculo do valor do litro do diesel ou da gasolina foi estabelecida lá na Petrobras, então é aplicado 25% de ICMS. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, é que se o governo federal, e aí fica aqui uma ideia para que a gente possa cobrar do governo federal, se ele baixar o preço lá na Petrobras do diesel, vamos ver se os governos estaduais vão aumentar o ICMS. Se ele baixar o preço base do litro do combustível lá na Petrobras, o governo do estado não vai aumentar o ICMS para 40%, 50%, não, vai continuar sendo 25%. Então o preço que tem que baixar não é baixar por o estado retirar o ICMS. O preço que tem que baixar é o preço base. O preço de cálculo da gasolina tem que ser feito sobre os custos em real e não em dólar. O que tem que fazer é desdolarizar os preços dos combustíveis, do gás de cozinha. Só assim nós iremos pagar um diesel, uma gasolina e um gás de cozinha mais barato. Então, pessoal, é isso que eu quero dizer para você. Você tem recebido informações que não são reais, não são verdadeiras. E aí, hoje eu estou aqui falando com você e me alegrando porque hoje, essa semana está sendo finalizada com um Lula livre, com um Lula inocente, com um Lula elegível e com um Lula vacinado. O Lula hoje tomou vacina. Opa, tivemos aqui uma pequena falha, mas estamos aqui de volta, tá certo? Deu uma falhazinha aqui, mas estamos aqui de volta, tá certo? Então, nós estamos finalizando uma semana com o Lula elegível, com o Lula vacinado, com o Lula candidatíssimo aí à presidência da República, e isso é motivo de celebração, é motivo de esperança diante dessa catástrofe que estamos vivendo no nosso país, com essa pandemia, com toda essa agonia que estamos aqui passando, mas há uma esperança, e é com essa esperança que eu falo aqui para você, e dizendo também a minha alegria de ter sempre estado do lado certo da história, né? Eu nunca acreditei que havia algo contra Lula simplesmente por um motivo, pessoal. Não é porque eu confio em Lula de olhos fechados. Não, eu acho que todo mundo ele é corrompível, certo? Agora, não se pode condenar alguém sem provas. Então, eu sempre defendi o Lula porque eu nunca vi ser mostrado uma prova contra ele pelo pessoal que o investigaram.
E na terça-feira, no voto da suspeição do Moro, quem pôde assistir, quem acompanhou, viu no voto do Gilmar Mendes o conluio que foi feito, né, para criminalizar o presidente Lula. A gente tem vivido uma agonia de 2016 para cá, uma situação realmente muito difícil. Mas, como diz o ditado, que não há mal que sempre dure, o mal realmente está chegando ao seu final. A conclusão que se tem desse processo todo de Lula é que o juiz é que era o ladrão. Entende? Ou seja, aquele que era acusado é o inocente, e aquele que acusava é que é o ladrão. Nas palavras do deputado Glauber, do Rio de Janeiro, ele diz exatamente isso, que o ladrão era o juiz. A verdadeira quadrilha eram os promotores, eram os procuradores da Lava Jato. E isso está comprovado, pessoal. Isso está comprovado, que houve um conluio, tiraram a oportunidade de nós brasileiros eleger o Lula em 2018, mas graças a Deus que a conta deles, né, que os cálculos deles, que as previsões deles saíram todas erradas, né? Lula enfrentou, foi para a cadeia, encarou cada um, e como o tempo é o senhor de todas as coisas, o tempo nos trouxe a realidade que estamos vivendo agora, aonde está comprovado através da Vaza Jato, ou seja, através das mensagens hackeadas e divulgadas e periciadas pela Polícia Federal. E aí, a gente que acredita na verdade, como disse Lula no seu livro, A Verdade Vencerá, é muito bom, sabe, pessoal? Tem hora que eu me deleito na história, porque ela é implacável. A história realmente, o tempo é implacável, e a verdade, ela prevalecerá. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Isso é um versículo que tem na Bíblia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. E realmente foi revelado através da Vaza Jato que houve um conluio e houve uma combinação de juízes e procuradores para condenar o presidente Lula no tempo recorde, a ponto dele não participar das eleições de 2018. E por ironia do destino, quem prendeu os hackers e que fez a busca e a apreensão de todo o material foi o juiz Sérgio Moro, quando ministro de Bolsonaro. E quando ele começou a investigar e viu que aquelas mensagens eram verdadeiras, eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês se lembram que ele queria destruir tudo aquilo? Foi que o ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive, se eu não me engano, Marco Aurélio Mello, disse que ele não podia fazer isso, mas ele queria destruir. Impediram que ele destruísse. A Polícia Federal fez a perícia e chegou à conclusão de que todo o material é verídico, todo o material é original, é verdadeiro, não há nada montado. E para acabar de completar, nós vimos nos últimos dias mensagem em áudio do procurador Deltan Dallagnol falando, conspirando contra a soberania nacional. Na verdade, a quadrilha eram os procuradores. Eles estavam roubando a Petrobras. Eles queriam ter ficado com 2 bilhões e 500 milhões de reais da Petrobras. Aliás, não era de reais, não era de dólares. Para criar uma fundação onde eles iam administrar isso. Então, veja como estavam os defensores da família, da moral, dos bons costumes, né? Que foi
que foi apresentado ao país como os meninos de ouro. Na verdade, os meninos de ouro não tinha nada de ouro, era tudo uns bonecos de barro, sabe? Verdadeiros bandidos infiltrados no Ministério Público. O Ministério Público que, como diz o Lula sempre, e eu concordo, uma instituição que devemos respeitar, uma instituição que a gente sabe que tem pessoas sérias, comprometidas, mas que infelizmente foram contaminadas com esses procuradores que compuseram a Operação Lava Jato e que se revelaram agora verdadeiros bandidos, né? Na verdade, os bandidos eram eles. E quando se fala da Lava Jato, pessoal, a gente tem que falar, sabe de quê? De que a Lava Jato apenas não processou o Lula de forma ilegal e o juiz Moro prendeu o Lula por 580 dias. Não foi só isso que aconteceu. Há dados aí, produzido pelo Diese, e está sendo divulgado, está nas redes sociais. Eu logo vou postar esses dados também nas minhas redes sociais, no meu Face. O estrago que a Lava Jato fez ao Brasil, o prejuízo que ela deu ao Brasil. Olha, o prejuízo que a Lava Jato deu ao Brasil foi de 170 bilhões de reais. Com a quebradeira das grandes empresas brasileiras, produzida pela Lava Jato, pelo juiz Sérgio Moro e os procuradores, houve 4 milhões de desempregos. Olha, tem 14 milhões de pessoas desempregadas. 4 milhões dessas pessoas foi responsabilidade de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Com essa conspiração que fizeram para prender o Lula, para quebrar as empresas, e isso produzir um grande desemprego no Brasil. E isso a gente precisa informar para você, para que você possa observar o que aconteceu e olhar para o Brasil com esperança de reconstruir tudo aquilo que foi desconstruído pela Lava Jato, que está sendo também desmontado agora por esse governo Bolsonaro, iniciado pelo Michel Temer e dado continuidade pelo Bolsonaro. Então, pessoal, hoje, dia 13 de março de 2021, encerra-se uma semana que começou na segunda-feira com notícias extraordinárias, que nós não tínhamos ainda essa notícia nos últimos 5 anos, nós não tínhamos tido uma semana tão espetacular como essa. Nós vemos aí na terça-feira, na segunda-feira houve a anulação das sentenças de Moro contra o Lula, a retirada dos processos de Curitiba, tivemos na terça-feira o julgamento da suspeição de Moro, aquele depoimento do Gilmar Mendes, que quando foi à noite no Jornal Nacional, foi uma lapada. Quem não lembra do presidente Lula dizendo ao Moro que quando a imprensa, descobrissem de que Moro estava mentindo, que Dallagnol estava mentindo, ele se preparasse, porque tudo aquilo que estava acontecendo com Lula na imprensa ia acontecer com Sérgio Moro, e essa semana tem sido assim. Quase 35 minutos de Jornal Nacional, o Fachin, aliás, o Lewandowski, o Gilmar Mendes, lendo exatamente os crimes, relacionando os crimes cometidos por Sérgio Moro no desejo de condenar o ex-presidente Lula. Então, é uma semana onde na quarta-feira Lula fez um discurso de estadista, um discurso de quem realmente sabe como resolver os problemas do Brasil, um discurso onde ele colocou de forma clara como deve ser
o papel de um presidente da República. E é interessante que 3, 4 horas depois, depois de Lula fazer esse discurso, está lá o Bolsonaro usando máscara, mantendo distanciamento social, dizendo que ia comprar vacina. Ou seja, o efeito Lula deu uma injeção realmente nesse governo e ele começou a mudar o seu comportamento. Lula, inclusive, falando lá que o astronauta deveria informar o Bolsonaro que a Terra era redonda. Na quinta-feira está lá o Bolsonaro fazendo a sua live com um globo terrestre ali, né? Passando o recibo de que entendeu o puxão de orelha que Lula deu nele, né? Então, é uma semana realmente extraordinária do ponto de vista político, né? E do ponto de vista de trazer uma esperança para cada um brasileiro que vivenciou o período de Lula, de Dilma, né? E que agora com Lula elegível, com Lula podendo se candidatar, podendo receber os votos do povo brasileiro, então realmente enche o povo brasileiro de esperança, né? Enche o povo brasileiro de esperança. Rapaz, e aqui eu fui falando e tem muita gente aqui, né? Que estava aqui assistindo, o Genival Pociano, o Irismar, o Caio Leite, mandar um abraço aqui para o Reginaldo Félix. Eu peço desculpa aí de não ter lido, porque eu fui aqui falando, né? Mas é um prazer que vocês estejam comigo aqui nessa noite de sábado. E eu, chegando aqui ao final, quero dizer para você o seguinte, pedir para você, principalmente morador aqui da cidade do Crato, aqui da nossa região do Cariri, do estado do Ceará, que possamos colaborar, contribuir, né, com cada um. Aqui não se trata de estar fazendo alguma coisa para agradar o governo do estado, agradar prefeito, isso ou aquilo, não, pessoal. É uma questão realmente de humanidade, de consciência. E eu quero chamar você a essa consciência, né? De manter o distanciamento social, de usar máscara, de usar o álcool em gel, né? E de se proteger, porque nós estamos num momento muito difícil, um momento onde não temos vagas de UTI para atender as pessoas que vierem a precisar desse atendimento. Não é brincadeira. Eu sei que muitos negam essa pandemia, muitos querem anular essa questão do distanciamento, né? Desse próprio lockdown, dizer que não é certo fazer o lockdown porque não tem um auxílio emergencial. Mas eu quero dizer para você precisa tomar consciência de que o lockdown é necessário, o auxílio emergencial também é necessário. O que acontece é quem é o responsável para dar o auxílio emergencial para a população brasileira? É o governo federal. É o governo federal que tem que fazer isso. Só que ele se nega. Você que assistiu o jornal essa semana deve ter ouvido que o governo dos Estados Unidos ele divulgou um auxílio emergencial para os americanos da ordem de 4 trilhões de dólares. 4 trilhões de dólares para poder auxiliar a sua população e vencer o coronavírus. Aí você vê o governo brasileiro dizendo que tem apenas 44 bilhões de reais para dar de assistência à população brasileira. Então é um governo que está apostando mais na morte do que na vida. Nós temos, infelizmente, um governo que é aliado do vírus, que é aliado do coronavírus e não aliado da população brasileira. E aí nós temos que fazer alguma coisa. O governo não está fazendo, quem está fazendo são os governadores, os prefeitos. Os governadores, os prefeitos podem pedir que você se proteja, que tenha um distanciamento social.
mas eles não têm condições de dar o auxílio emergencial. Por quê? Porque o dinheiro não está no cofre do Estado, no cofre da Prefeitura, está no Tesouro Nacional. Sabe? É aquilo que eu digo, uma conta muito simples. Como é que o governo federal destina 1.265 bilhões de reais para o sistema financeiro, para meia dúzia de bancos, e diz que só tem 44 bilhões de reais para a população brasileira? Não faz sentido, pessoal. E aí é como eu digo, eu não estou aqui debatendo e falando contra Bolsonaro, isso, aquilo. Não, Bolsonaro é o presidente. Quando se fala dele é porque ele é quem tem que tomar essa atitude. Mas ele não toma atitude, ele diz que vacinar vira jacaré. Ele luta contra a vacina. Hoje eu vi uma cena espetacular. O presidente Lula se vacinou, e aí ele mostrou aqui o cartão da vacina, mostrou ele se vacinando. E o Bolsonaro, sabe o que ele fez? Se você não sabe, ele deu uma canetada e deixou, colocou em sigilo o seu cartão de vacina por 100 anos. Isso é uma piada, pessoal. Isso é uma coisa que não faz sentido. Mas eu não estou aqui para falar mal do Bolsonaro. Eu estou aqui para dizer que ele deve tomar as medidas necessárias para assistir, para atender a população brasileira. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, se você não se protege, se você não toma cuidado, o vírus não vai deixar de lhe infectar, porque você não está recebendo o auxílio emergencial. Uma coisa não anula a outra. Você precisa receber o auxílio emergencial, sim, só que você também precisa manter o distanciamento social, usar máscara, precisa usar o álcool em gel. Uma coisa não anula a outra. Agora, se o presidente da República não está dando o auxílio emergencial conforme deveria, então cabe a nós cobrar dele, porque você só recebe uma dívida, uma conta, quando alguém lhe deve, se você cobrar ao devedor. Não adianta você querer cobrar o auxílio emergencial do prefeito ou do governador, porque não é eles que são responsáveis, eles não têm esse dinheiro, essa condição de bancar esse auxílio emergencial. Quem tem é o governo federal. Então o governo federal é que deve ser cobrado. Isso tem que ficar claro. E eu quero finalizar essa nossa live, que já está com 1 hora mais ou menos, falando com você que é aqui da cidade do Crato. Eu fiz um vídeo essa semana e postei nas redes sociais, falando aqui com a população do Crato, porque infelizmente aqui no Crato tem uma pessoa que, ao invés de colaborar e de contribuir e de trazer uma informação positiva para a população, tem bancado terror, tem agido com muita irresponsabilidade, negando a pandemia e dizendo para a população que os hospitais têm vaga, que tem leito de UTI, que essa coisa de lockdown não tem nada a ver. Tipo agindo realmente como age o mito dele, o presidente. Então ele está um vídeo nas redes sociais dizendo que o Crato tem vagas de UTI suficiente, e que é mentira, que não está colapsado e tudo mais. E eu venho aqui fazer um apelo à população do Crato, que colaborem com as medidas que nós estamos tomando aqui, que está sendo tomada pelo prefeito, que está sendo tomada pela secretária de saúde, que está sendo tomada pelo governador do estado, porque a realidade é muito crítica. Nós estamos numa situação realmente muito séria e carecemos da compreensão de cada cratense. Sabe? A situação da saúde não é brincadeira. Pessoas estão se contaminando mais, estão precisando de um auxílio hospitalar
mais frequente, com mais rapidez. Então não está sendo suficiente os leitos que nós temos para atender a demanda. Então é importante que você tome consciência disso. É lamentável o que está acontecendo, né? Essa pessoa disputou a eleição, perdeu a eleição e está agindo que nem a Aécio Neves. A Aécio Neves, esse momento que nós estamos aqui, sendo governado por um Bolsonaro, foi isso que aconteceu. A Aécio Neves não aceitou a derrota e começou a tocar terror no país e promoveu o golpe, e hoje nós estamos nessa situação. Por isso eu chamo a atenção da população do Crato para abrir a sua mente, os seus ouvidos, os seus olhos, e não dê atenção a quem vem negar essa pandemia, essa doença. Essa doença é muito grave, muito séria. Eu fui acometido desse mal. Eu quase morro. Eu sei o quanto é difícil resistir a essa doença. Eu sou uma pessoa que dou graças a Deus. Eu tive muita sorte, sabe? Deus me abençoou e eu fiquei curado, porque não há cura para essa doença. A única cura é a vacina. Então, enquanto nós não formos imunizados, precisamos ter todo cuidado para não contaminar a nós mesmos e não contaminar a população. Eu quero mandar aqui um alô para meu amigo Armando Maia. Meu amigo Armando, tudo bem? Aonde você estiver, receba meu abraço, né? Mandar também um alô aqui para a Rosa Brandão, que está assistindo lá de Fortaleza. Um grande abraço. Então, eu quero dizer para você, morador do Crato, que a situação não é como o vídeo que você está vendo por aí, não. Esse vídeo que você está vendo é de uma pessoa com extrema irresponsabilidade vir fomentar, né, vir colocar dúvida no cidadão, instigar o cidadão para ignorar o momento que estamos vivendo e você sair e se contaminar. Na hora que você sair e se contaminar, ele não vai estar lá para lhe dar assistência, não. Não vai, não. Na verdade, o que esse cidadão quer é se mostrar. O que esse cidadão quer já é fazer uma campanha para deputado. Então, isso é irresponsabilidade. Isso não pode ser feito. E o que eu digo aqui, muitos políticos aqui da região já se pronunciaram realmente fazendo repúdio ao vídeo que foi divulgado. Jornalistas que são muito ouvidos no estado do Ceará já também se colocou contrário, mandou recado para essa pessoa parar de fazer isso, porque isso é irresponsabilidade. E eu, como dizia, eu divulguei um vídeo essa semana nas minhas redes sociais, no meu Facebook, repudiando a atitude desse profissional de saúde, que também é político. Eu, como presidente do PMN aqui na cidade do Crato, juntamente com a bancada de vereadores do partido na Câmara de Vereadores, divulguei uma nota de repúdio a esse comportamento irresponsável, comportamento descompromissado com a população do Crato, um comportamento que mais desinforma do que informa. Portanto, o meu apelo a você, cidadão cratense, é que você colabore, que você obedeça o decreto, que você mantenha o distanciamento social, que você use máscara, que você use álcool em gel, que você proteja a sua família, que você proteja a você mesmo e todos aqueles que você gosta. E assim eu encerro essa live de hoje. Agora à tarde foi publicado o novo decreto, né, que comunga com o decreto do governo do estado sobre esse isolamento rígido aqui em todo o estado do Ceará, e nós estamos aqui para fazer valer esse decreto. Nós estamos aqui para fazer com que as pessoas
da cidade do Crato tenha realmente a proteção, que eles possam ter a cidade fiscalizada, para que a saúde deles não venha a ser afetada. Então, o nosso compromisso é com a vida. E eu quero finalizar parabenizando todos os profissionais da saúde do município do Crato. Parabenizar a cada um deles, pelo dia de hoje, pelo dia de vacinação que houve hoje, lá no Parque de Exposição, né? Foi realmente muito importante, né? 400 idosos aqui no Crato foram vacinados hoje, né? Então, está de parabéns a Secretaria de Saúde, todos os profissionais de saúde, está de parabéns a gestão, prefeito Zé Ailton está de parabéns, tem sido um baluarte, tem sido incansável na defesa, né, no combate ao coronavírus, na defesa da proteção à vida a cada cidadão cratense. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a presença aqui da Socorro Duarte, né? Ela aqui faz um comentário sobre o que eu estava falando do vídeo. Ela diz: eu achei uma grande irresponsabilidade, né? Então, por parte desse profissional de saúde que divulgou esse vídeo, realmente foi uma irresponsabilidade muito grande, Socorro. Mas a gente está aqui para contestar essas coisas e pedir à população que não entre nessa, tá? Ele está lá todo protegidozinho, todo guardado, talvez já está até vacinado, porque é da saúde, aí fica mandando os outros ir para a rua, dizendo que os outros não obedeçam às determinações das autoridades. Então, realmente é lamentável essa situação, mas a população, eu tenho certeza que vai saber se posicionar e não vai dar ouvido a essas ideias malucas, né, que esses negacionistas tentam disseminar para toda a população. Portanto, eu quero desejar a todos um ótimo final de semana, um final de semana alegre, com Lula livre, Lula inocente, Lula elegível, Lula presidente 2022, tá certo? E eu quero dizer para você uma coisa: eu perdi amizade enquanto defendi o Lula, mas hoje eu sei que as amizades que perdi nunca foram meus amigos, né? Porque aqueles que eram meus amigos quando eu defendi o Lula continuam ainda agora. Então esses verdadeiros amigos permaneceram, e eu quero dizer que fiquei do lado certo da história, sinto-me vitorioso, assim como Lula está vitorioso, e essa vitória não é de Lula, é uma vitória do povo brasileiro, é uma vitória de cada um de nós. Portanto, boa noite, um forte abraço a cada um que participou dessa live, um forte abraço a cada um que vai ouvir essa live em um outro momento, aquele abraço e até uma outra oportunidade, ok? Eu vou aqui agora finalizar com aquela musiquinha que a gente sempre toca aqui, né? Valeu? Um forte abraço, boa noite, bom final de semana. Lula livre, Lula presidente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. E todo mundo sabe quem é ele. Tchau.